A partir disso, o que podemos concluir? Primeiro, três hipóteses. A primeira dela é que existe uma seleção discreta da textura, ou seja, como a textura é apresentada um padrão de luminância diferente dos estímulos relevantes, ela é descartada pré-atentivamente, no primeiro estágio de processamento, que a busca ela é guiada pelas características físicas inicialmente, não pela informação semântica. Então, uma vez que a textura apresenta uma luminância, ou seja, apresenta uma característica física distinta dos estímulos relevantes, ela é rapidamente segmentada no estágio pré-atentivo, não chegando a ser integrada e por isso não influencia na seleção, então na busca. Então essa é a primeira hipótese, que a informação semântica ela não chega a ser processada, a textura é descartada por apresentar uma luminância diferente e não influencia, então, portanto, a informação semântica não influencia na busca. Outra teoria que talvez explicaria o resultado é a teoria do esquema geral. A teoria do esquema geral propõe que os ambientes, como são estruturalmente redundantes, gera-se um aprendizado implícito dessa estrutura dos ambientes, de tal forma que você possa saber, antes de ver um ambiente, quais objetos ali estarão e a sua organização. Como foi utilizado estímulos físicos simples, não existe um esquema para eles, não existe um padrão de organização para ele. Então, a facilitação da informação semântica não existiria em estímulos físicos simples, só em estímulos realistas, porque com os estímulos realistas existe um aprendizado das estruturas em que o ambiente se organiza. E a informação semântica que ocorre em outros experimentos se dá através disso. A terceira hipótese é relativa à estratégia de busca, terceira hipótese explicativa. Como 50% das setas apontavam para a posição do alvo e os 50% apontavam para a posição em que o alvo não estava presente, não havia nenhum ganho em processar essa informação. O participante não apresentava nenhum ganho com a informação semântica, já que em metade das condições ela era congruente e metade incongruente. Então, por isso, ele não utilizava essa informação na busca. Essa terceira hipótese é muito importante que ela gera o experimento 2. O objetivo do experimento 2, agora, é verificar se eu modificar a condição de congruência para uma congruência de 80% e de incongruência para 20%, ou seja, em 80%, a maior parte das provas, as setas vão indicar a posição correta do alvo. Será que as setas serão processadas ou não? Apesar de 80% das condições, as setas indicarem a posição correta do alvo, elas não vão ser processadas. Então, no experimento 2, na mesma forma do experimento 1, o participante devia buscar pelo alvo e responder o mais rápido e preciso possível. Ao contrário do experimento 1, só havia uma condição de busca, que é a busca por característica única. Então, o alvo podia ser um T ou um T rotacionado em 180 graus, ou seja, um T de cabeça para baixo. Novamente, o tamanho da apresentação foi manipulado em 6, 12 e 18. E aqui a diferença crucial em que 80% das provas, as setas apontavam para a posição correta do alvo. 80% das provas, as setas indicavam onde realmente o alvo está. Então, se a informação semântica for processada, ela vai ajudar na busca, ela vai ajudar na tarefa. Novamente, utilizando duas condições de contraste. Contraste positivo, nos estímulos relevantes, o alvo de distratores eram apresentados na cor branca, ou seja, mais claros. E o contraste negativo, os estímulos relevantes, o alvo de distraidores, era apresentado na cor cinza, enquanto a textura, dessa vez, ficava na cor branca. A ordem da prova é a mesma, do experimento 1, não diferencia nada, a grande diferença é os 80% de congruência e 20% de incongruência. E novamente foram registrados o tempo de reação e a taxa de erros. Os resultados do experimento 2 mostrou que o tempo de reação não foi influenciado pela condição de M-campo congruente. Então, tanto para o tempo de reação como a taxa de erros. Aqui está errado, deveria ser TE. Aqui deveria aparecer TE, que é a taxa de erros. Então, o M-campo não influenciou tanto no tempo de reação nem a taxa de erros. A gente vê aqui pelo gráfico de tempo de reação, bem parecido com o experimento 1. Você tem o contraste,
positivo sendo mais rápido, contraste negativo sendo mais lento. Você tem a influência do tamanho da apresentação, no entanto, o M-campo está bem próximo aqui, demonstrando que a informação semântica não influenciou na busca, mesmo com 80% de congruência. Não há influência na busca. A taxa de erros mostra a mesma coisa, que o tamanho da apresentação faz com que a taxa de erro suba, a taxa de erro sobe com o tamanho da apresentação. Existe diferença entre contraste positivo e contraste negativo, sendo o contraste positivo com menor quantidade de erros. Porém, não existe diferença entre quando o alvo está congruente com a indicação da textura, com as setas, quando está incongruente, tanto contraste positivo como contraste negativo. Assim, apesar de 80% das provas do M-campo do alvo ser coerente com as texturas, o resultado indica que o sistema visual não foi capaz de utilizar essa informação para guiar a busca. As setas estavam presentes durante todo o tempo de busca. Havia tempo hábil para processamento das setas, mas, no entanto, elas não foram utilizadas. Apesar de elas estarem sendo apresentadas e o sujeito poder se beneficiar delas para localizar o alvo mais rapidamente, elas não eram utilizadas, apesar de 80% das provas elas serem congruentes com a textura. Isso indica que a seleção é pré-atentiva. A seleção ocorre pré-atentivamente baseada nas características físicas. Como a textura apresenta uma luminância diferente dos estímulos relevantes, ela é segmentada pré-atentivamente, de tal forma que mesmo que 80% das provas o M-campo seja congruente com o alvo, o sujeito não tem como utilizar essa informação semântica, porque essa textura ela não é integrada, ela é segmentada pré-atentivamente, por apresentar uma característica física distinta. Então, a seleção é inicialmente fortemente baseada nas características físicas. Mesmo quando a informação semântica pode ser útil, mesmo quando a informação semântica pode beneficiar, a seleção continua sendo baseada em estímulos físicos.